Podcast. Podcast Mão 127 na área, hoje com um time completo mais uma vez. Eu, Marco Belo, Vitor Guedes, Teleco Press, Maércio Ramos e Rodrigo Vessone. Eu vou começar justamente pelo Vessone, porque acho que o principal assunto para o começo desse programa, claro que a gente vai falar muito de Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, né, porque o jogo é na Arena do Timão em Itaquera, mas para o começo do programa, o principal assunto, a votação do impeachment de Roberto de Andrade. O Vessone estava lá, então eu queria seu boa noite, Vessone, em poucas palavras, até para poder dar boa noite para o resto do pessoal, mas que você traduzisse um pouco sobre como foi o clima lá no Parque São Jorge nesta votação que não aconteceu, o Roberto de Andrade ficando até o final do mandato como presidente do Timão. Boa noite, Vessone. Boa noite, Belo. Boa noite aos integrantes, a todos os ouvintes. O clima até foi muito tranquilo. Alguns torcedores do lado de fora, torcedores ligados às principais torcidas organizadas. Do lado de dentro, os conselheiros que tiveram aí acesso ali aos andares do prédio principal ali, né, da sede social. E, para surpresa de alguns, houve ali uma pré-votação, né? É uma espécie de uma votação para saber se realmente aquele tema mereceria ser votado. Isso está previsto no regulamento, no estatuto do clube, mas foi pego um pouco de surpresa alguns conselheiros, porque, na visão desses conselheiros, o fato do presidente do Conselho Deliberativo, Guilherme Strenger, ter aceitado a reunião, ter marcado a reunião do Conselho para a votação do impeachment, na visão desses conselheiros, é porque ele já tinha aceitado as condições todas e levaria para a votação, sim ou não, do impeachment do presidente. Ao liberar essa cláusula ali, essa situação do estatuto, que ela realmente existe, que é uma espécie de uma pré-votação, para saber se aquilo realmente merece ir para o crivo do Conselho Deliberativo ou não, pegou um pouco ali de surpresa. No primeiro momento foi no senta e levanta, famoso, depois pensaram em fazer votação aberta e no final ficou fechada. Aí nessa votação fechada se decidiu ali por 131 a 83 votos, uma margem até razoável ali para que não tivesse nem a votação por impeachment do presidente. Ele ficou bastante aliviado, ficou até meio emocionado ali na coletiva depois com os jornalistas. Você percebia ali que saiu um caminhão das costas dele. E ele agradeceu ali aos conselheiros que optaram aí, na visão dele, por pensar no clube ao votar para que não tivesse realmente nem a votação do impeachment. Repito, é uma situação que existe no estatuto, não foi inventado, mas que pegou algumas pessoas de surpresa. Eu vou querer ouvir a opinião dos outros três integrantes, do Maércio, do Teleco e do Vitão, mas só tenho uma pergunta para você. Eu comecei com você, obviamente, porque você foi ao Parque São Jorge, estava lá, né, em loco, nesta votação que não aconteceu. Houve um acordão para que não fosse votado o processo? Porque pelo que você está falando aí, apesar de estar no estatuto, o Strenger, para ter aceitado o impeachment, para ter aceitado que fosse a votação, teoricamente, ele já aceitou o impeachment, ele aceitou o processo como passível de votação. Daí ele volta atrás e mete essa votação da votação. E já dizem que o Roberto fez um acordo com o Andrés, que o poder vai ser dividido. Já começam esse monte de especulação, né? Que eu não sei até que ponto pode ser verdade ou não. Então você que estava lá, houve um acordão para você ou foi justo? É difícil falar em acordão quando a gente não estava ali na sala, né, Belo? Lá é que quando vocês já acompanharam, você, Vitão, todo mundo, quando sai os conselheiros, cada um tem uma visão, cada um fala uma coisa. A verdade é assim, muitos foram pegos de surpresa mesmo por essa visão de que, como ele aceitou que tivesse aquela noite,
que aquela reunião fosse acontecer por uma votação de impeachment, na visão dessas pessoas, é porque ele, como presidente do Conselho Deliberativo, ele já tinha aceitado todas as condições para marcar aquela reunião. Então ela não precisaria dessa acessibilidade, admissibilidade do mérito, como se chama isso no estatuto. Essa cláusula, essa questão ali no estatuto. Então ele meio que surpreendeu todo mundo ali. Ele houve um reboliço quando ele falou. Ele tem esse poder como presidente do Conselho Deliberativo. É mais ou menos o que acontece ali no presidente da Câmara, por exemplo, da Câmara Federal, quando ele apronta ali, da Assembleia aqui em São Paulo, ou do Senado, quando surge ali, eu estou decidindo isso, vira aquela confusão. O cara meio que tem esse poder mesmo em determinadas situações. E ele trouxe isso à tona. Para muita gente foi alertado até pelo advogado ligado ao presidente Roberto de Andrade sobre essa parte do estatuto. A verdade é que frustrou muita gente. A oposição disse que deveria ter tido, pelo menos, mesmo que eles perdessem, mas que no mínimo deveria ter sido votado, porque como o voto ia ser fechado, a oposição acredita que muita gente, na hora ali do vamos ver, poderia votar contra o Roberto. Aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando que, como foi essa pré-votação, essa primeira votação que já barrou ali, ela também foi fechada. Então, se fosse para essas pessoas jogarem contra ali na surdina, na votação fechada, como a gente vê lá em Brasília, etc., se isso fosse acontecer, também teria acontecido na primeira, né? Então, eu fico meio assim, se a esperança deles era que acontecesse na segunda, por que na primeira, que também foi fechado, não aconteceu? Então eu acho que até o Roberto ganharia, pelo visto, na segunda também. Mas o pessoal da oposição e aqueles que queriam o seu impeachment saíram muito frustrados nesse sentido. Teleco, como é que foi a repercussão na internet desta votação, que não foi votação, a votação antes da votação, enfim, e o Roberto, presidente do Corinthians até o final do mandato? E boa noite para você, Teleco. Boa noite, caros amigos e ouvintes do podcast Timão. Eu acho que o que houve aí foi uma confusão entre uma má gestão, né, olhando lá de fora, do Corinthians, e o impeachment em si, né? Que o impeachment ele tinha uma base muito tênue, muito fraca, tanto que nem foi à frente. E o pessoal continua não muito satisfeito com a gestão do Roberto de Andrade, muito confusa, pouco transparente, mas não tinha como cair com essas acusações, Marco Belo. Maércio Ramos, boa noite para você. E como você vê essa situação do Roberto de Andrade, agora presidente, enfim, até o final do mandato, e não teve votação do impeachment, Maércio? Ô Belo, grande abraço para você, para o Vessone, para o Teleco, Vitor Guedes, como você disse, time completo, menos pela força que ganha o presidente Roberto de Andrade, mas pela tranquilidade que acho que o clube tem que ter até o término do trabalho dele como presidente do Timão. E como você pede o destaque inicial, não dá para eu me pronunciar aqui sem perguntar para o Vessone, que estava lá, acho que é um dia importantíssimo, assim como será na quarta-feira num derby contra o Palmeiras, perguntar para o Vessone o seguinte: qual o posicionamento do ex-presidente André Sanches, Vessone? Ele que a gente tem assim, rompeu com o Roberto de Andrade. Ali naquele momento, ao final desse circo, né, vou colocar como circo, qual foi o posicionamento do André Sanches? Você falou bem, Belo, no começo. Já tem gente falando que eles vão dividir poder e tal. Como o Corinthians ficará daqui para frente, Vessone? E eu lhe pergunto isso, Belo, me permita, Vitor Guedes, Teleco, porque o Vessone estava lá. Ele deve ter tido contato com o Andrés depois, porque com certeza depois do Roberto de Andrade, o mais procurado deve ter sido lá o Andrés. Márcio, o Andrés deu entrevista depois. Eu não senti muito essa coisa aí de divisão de poder, não, porque o Andrés até dá uma criticada no Roberto. O Andrés, inclusive, chegou a dizer, lembra, mais ou menos 2 meses atrás, 1 mês e meio, até foi uma entrevista para o Belo, dizendo: renovação e transparência não existe mais, cada um está meio por um canto, vão ser novas lideranças, novos grupos para a eleição de fevereiro de 2018, etc. Até o Roberto não concordou muito que a renovação teria acabado, tal, na coletiva dele.
mas de alguma forma ou de outra, o Andrés concordou de que o Roberto teve alguns equívocos, que o Roberto ouve pouco as pessoas, que o Roberto deveria ter delegado mais poderes, deveria ter deixado as pessoas trabalharem junto com ele, não que ele fizesse tudo que ele só ele pode fazer, só ele assina tudo, enfim. Então o Andrés deu uma criticada no Roberto nesse sentido, e na visão do Andrés, ele acha que o Roberto, a partir de agora, vai tomar um pouco aquela coisa, o impacto, assim, você é mais ou menos como aquele cara que acha que tem um problema, mas ele vai levando porque a doença não se manifestou, ou ele não está sentindo muita coisa. Aí vem aquele impacto, aquela dor, o cara vai parar no hospital e ali sim opa, eu não estou bem, alguma coisa está acontecendo aqui. Aí sim ele dá valor e aí ele vai melhorar, ele vai fazer exercício, ele vai se cuidar de verdade. Então, na visão do Andrés, mesmo toda essa confusão, esses últimos meses, essa pressão em cima do Roberto, essa quase possibilidade de um impeachment, o que seria muito traumático para o clube, para ele, só esse impacto e essa pressão, na visão do Andrés, serviu para que o Roberto repense a vida dele, repense o comando dele no clube, de que a partir de amanhã ele seja um novo cara ali naquela mesa, podendo delegar poderes, podendo trabalhar de uma forma diferente. E aí, conversando aqui e ali, depois eu fui descobrir, por exemplo, conversando ali, até um conselheiro comentou com a gente uma situação, que no sorteio da Copa Sul-Americana, eu nem sabia disso, por exemplo, o Corinthians não mandou nenhum representante. Na verdade, mandou, acho que parece que foi de acordo com esse conselheiro, teria ido o chefe dos seguranças do Corinthians, o Coronel Dutra, foi como representante do Corinthians, porque o Alessandro não podia, o Flávio Adalto não podia, ele também não podia, e aí o Coronel Dutra foi o representante do Corinthians no sorteio lá na Comebol. Ok, o sorteio não é lá uma coisa tão importante, não toma-se grandes decisões, mas sempre vai um dirigente para dar uma entrevista, para representar o clube ali com o broche na lapela ali do paletó e etc. E o que o Roberto, por exemplo, poderia ter mandado o Jorge Calil, seu vice-presidente, mesmo o André Negão, que é o outro vice-presidente. Então, essa parte política que o Roberto falha muito, que ele não delega poderes, não deixa com que os outros trabalhar um pouco. Então ele deu esse exemplo de que, você não pode mandar os caras do futebol, manda os seus vices, os caras vão lá com terno, feliz da vida, vão representar o clube e certamente iam se sentir importantes de acordo com o cargo. Então o Calil, por exemplo, antes da reunião, deu uma entrevista nesse sentido, falou assim, eu há 4 meses não participo de reunião nenhuma, não sou chamado para nada, eu tento me colocar à disposição, ele nunca quer me ajuda, e eu sou um vice-presidente que não tenho participação nem importância nenhuma. Falando desse jeito, abertamente. Então eu acho que na visão do Andrés, o Roberto a partir de amanhã deve mudar sua postura, porque ele teve o impacto e tomou esse chacoalhão aí com essa pressão e esse quase impeachment. Tomara. Em cima disso, Vitor Guedes, boa noite para você. E você acha dessas duas possibilidades, em cima disso que o Vessone falou, né? O Roberto tem um toque de humildade por causa desse quase impeachment, ou ele pensa assim, já passou, ganhei, agora chupa todo mundo, foda-se todo mundo, no português bem claro, e vou até a final do meu mandato, do jeito que eu levei até agora, não ouvindo ninguém, Vitão. Foda-se todo mundo costuma ter na gravação do Carnaval das Brasileirinhas, né? Nós estamos na época. Não é possível que eu tô ouvindo isso. Não é possível, cara. Agora, sobre sério, o cara falar isso. Às vezes a gravação do Carnaval da Brasileirinhas é mais organizado que muitas coisas no Parque São Jorge, Vitão. Até porque o Corinthians é o clube mais brasileirinho, né? Agora, falando... A puta que eu pariu. Ô Maércio, o que eu faço com essa figura? Tentando falar sério, é o seguinte, eu discordo só um pouco em relação à mudança do Roberto Andrade, que para mim ele já mudou. A demissão do Oswaldo de Oliveira, que já é um claro passo de que ele não manda mais nada, né? Ele era um cara centralizador tal,
viu que perdeu o poder, a demissão do Oswaldo Oliveira, que era o técnico dele, o cara, ele foi um técnico na cabeça, na bandeja, para recuperar parte do apoio. A permanência do Roberto de Andrade, primeiro, em relação ao impeachment, legalmente falando, eu não sou conhecedor a fundo do estatuto, mas não, pelo que eu li, ouvi, estudei, não havia motivo para o impeachment. Né? No Brasil tem essa coisa. A administração do Roberto de Andrade é péssima, horrorosa, patética. Ponto. 2. Tinha motivo para impeachment? Que impeachment não é ruim ou tiro. Tinha que ter motivo. Até onde eu vi e li, não tinha motivo para impeachment. Esse é um ponto. Mas a questão é, para o Corinthians, o ideal é que tivesse eleições antecipadas, eu acho. Fosse qual fosse o resultado, teremos um ano de presidente fraco. Roberto de Andrade teve que abrir as pernas, fazer acordo com o Andrés, dividir o poder para ficar no poder. E se ele caísse, ia ter uma briga fratricida pelo poder. O Corinthians, o ideal é que fosse uma eleição antecipada. Agora, dos dois cenários possíveis, eu acho que a permanência do Roberto de Andrade era menos ruim para o clube politicamente. Agora, desde que saiu o Edu Ferreira na vinda do Cristóvão, a saída do Oswaldo, a volta do Fábio Carelli, claramente a política do clube vive uma fase péssima. A tal da renovação de transparência, que começou em 2007, ganhou em 2007, com Mário Gobi, Andrés, Roberto de Andrade, André Negão, Mané da Carne, isso não existe mais. Isso está bastante claro. O que existe no Corinthians, na verdade, o André Sanches sempre foi o presidente forte, o líder do grupo. Ele escolheu o Mário Gobi, ele escolheu o Roberto Andrade e brigou com os dois. O Andrés ainda é a maior liderança do clube, ele é o único nome que aglutina as pessoas. Agora, no Mário Andrade é 100 anos de modernismo. Né? No Mário Gobi, gente, vocês são repórteres como eu cobria Itaquera lá para a Band News FM. Cansei de ver em coletivo, inclusive coletiva da FIFA. Ô Vitão, só afasta o microfone um pouquinho, por favor. Isso. Até a próxima semana teremos microfone novo, eu prometo ouvir. Não é possível também isso. Não, teremos. Agora, em relação na época do Mário Gobi, cansei de ver coletivo, inclusive da FIFA, com a imprensa do mundo inteiro, fazendo pergunta para o presidente Mário Gobi, o Andrés pegando o microfone e falou assim, não, sobre isso quem fala sou eu. Isso é bastante claro, né? Isso na época da Arena Corinthians. O Roberto de Andrade vai dividir o poder para se manter no poder até o final, ou teria caído na noite de segunda-feira. Isso para mim é uma coisa bastante clara. Minha dúvida é o que será do Corinthians até janeiro. Porque o Corinthians foi campeão brasileiro em 2015, a administração já era péssima. Foi campeão com 10 meses lá atrasado. Não é porque o time ganhou, porque o Tite fez milagre. No meio do campeonato, perdeu o Guerreiro e Emerson, que era o ataque titular. Fábio Santos, que era capitão do time. Petros, que entrava sempre, teve um desmanche no meio do campeonato e ficou 10 meses lá atrasado em declaração oficial em Ondo Elias. Para alguns foram 8 meses, o Elias disse 10 meses. O Corinthians foi campeão brasileiro com essa administração. O ano passado fizeram tudo errado, contrataram mal pra cacete e viu no que deu, né? Conseguiu ficar fora da Libertadores. A administração é péssima, mas eu não sei se era o caso do impeachment. E agora espero que com a decisão de não impeachment, que esse poder, essa divisão de poder que para mim já existe, por isso não teve impeachment, que o Corinthians consiga deixar o futebol isolado e que eles escutam lá no Senadinho sobre bote, sobre quem vai usar o terno na reunião e deixe o futebol em paz. Eu só discordo do Vitor Guedes num ponto, que ele fala de eleição antecipada. Eu acho que esse negócio de ficar mexendo em eleição, porque o presidente é ruim, votou, deixa lá, amigo. Democracia para mim é assim, votou. Votou errado, deixa lá, 4 anos. Porque votou errado, então vamos derrubar e fazer nova eleição e não sei o quê. Concordo com você, não sou a favor de golpe em nenhum lugar, inclusive no meu clube de coração. O que eu quis dizer é que seria melhor se o presidente renunciasse, tivesse eleição, do que esse mandato tampão. Agora, eu sou contra mudar, rasgar documento e fazer eleição. Se eu me expressei mal, eu aproveito o seu comentário. Isso vale para o meu país, vale para o meu time, para qualquer coisa. Eu vou tomar, eu aguento. Fala, Vessone. Não, até nessa linha que você está dizendo, que até o Vitão disse também, um pouquinho antes, um dos conselheiros disse assim, mais ou menos assim, eu tenho pretensões políticas no clube, porque eu tinha pedido até uma opinião dele, para ele dar uma opinião para sair no site Meu Timão e etc., porque ele era contra a saída do Roberto. E ele disse, eu sou contra, eu não quero só dar participação porque um texto para você, porque eu quero me expor porque eu tenho pretensões políticas.
Mas é o seguinte, até não concordo com muitas coisas que o Roberto está fazendo, etc. Só por que eu sou contra? Porque como eu tenho essas pretensões políticas, o que eu não quero que aconteça nessa coisa que o Vitão disse que não era muito forte os motivos, né? Ele disse assim, eu não quero que aconteça com o Roberto, aconteça comigo, o que possa acontecer com o Roberto agora. Se eu estiver no banheiro, por exemplo, e bater a porta do banheiro mais forte, alguém pedir meu impeachment porque eu simplesmente não bati a porta de maneira direita. Então, ou seja, sem motivo, alguém pedir minha saída. Então o cara está pensando lá na frente, por isso que ele, não que ele pensou nele, mas ele estava deixando claro de que, como não havia um motivo muito forte, não era uma coisa, um roubo descarado, como aquela vez do Dualib, que era notas fiscais frias, que a Polícia Civil comprovou, estava no inquérito, estava tudo comprovado, aquilo não tinha o que fazer. Aquilo estava comprovado pela polícia, estava no inquérito. Então, assim, como não tem nada de fraude, não tem nada comprovado contra o Roberto, o que ele quis dizer, ele falou, depois, caso eu tenha um cargo, assuma uma presidência, etc., depois vão achar pelo em ovo e aí vão querer me tirar do cargo por um motivo X ou Y. Então, o que eu não quero para os outros, eu não vou querer para mim também. Esse exemplo que você usou, Vessone, esse exemplo que você usou foi perfeito, porque eu acho que o negócio do impeachment está sendo banalizado. É o que esse conselheiro falou pro Vessone. Se hoje a gente vota o impeachment do Roberto, o próximo presidente vai espirrar e vão falar impeachment, ou vai negar um favor para alguém, impeachment, ou vai contratar um jogador que vai errar um pênalti, impeachment, porque contratou o jogador que vai errar o pênalti. Daqui a pouco tem impeachment todo mês. É o que a gente tá falando, Maércio, não sei se você concorda. O presidente pode ser ruim ou pode ser bom, mas você pôs lá, cara, não tem jeito. Senão daqui a pouco você vai trocar de presidente todo mês porque o cara fez uma contratação errada, ou porque o time perdeu um campeonato. Imagina, faz tempo que o Corinthians não é eliminado em Libertadores da América. Imagina se tiver eliminação igual teve pro River em 2003, 2006, igual teve pro Flamengo, igual teve pro Boca. Pô, impeachment no dia seguinte, é a palavra da moda, impeachment, vamos derrubar o presidente. Por quê? Porque foi eliminado da Libertadores. Pô, eu acho que fica um negócio muito banalizado. E os motivos que separaram, que esse pessoal queria derrubar o Roberto, separou para tirar ele, não era um motivo que caracterizava impeachment, na minha opinião, Márcio. Também na minha não. Acho que é o direito adquirido, ele foi colocado lá pelo voto e tem que permanecer. Tivemos casos muito mais graves, etc e tal, e ninguém levou ninguém a impeachment. Só uma coisa, Belo, por favor. Marcegão, antes de você ir para a gravação lá que está com pressa, que você tem que gravar lá no Carnaval, eu só queria falar uma coisa sobre a renovação. Você está cuidando da minha vida, eu não vou deixar você falar. Vessone, você vai Carnaval, você sabe da minha vida? Sobre a renovação da transparência, uma das menores coisas que esse grupo fez foi a mudança de estatuto, a mudança do mandato presidencial para 3 anos, não poder aquela coisa perpetuação do poder, a eleição para a Assembleia de Sócios, né, isso foi uma conquista do Corinthians nessa gestão, na primeira gestão da transparência do André Santos. Então tem esse mérito esse grupo. Fala, Márcio. E foi uma conquista do Andrés, que muita gente critica, mas o Andrés sempre foi a favor de não ter reeleição e sempre foi a favor do sistema de voto pelo associado. Foi uma conquista, para mim, do Andrés, e não de ninguém que deu essa ideia, porque ele sempre lutou por isso, inclusive como político. Ele tem muito defeito. Não estou falando que ele é santo, nem que ele é perfeito, nem nada. Mas tem mérito que a gente precisa reconhecer. Fala, Márcio. Só estabeleça. Pera aí, Vitão. Estabeleça a regra aí, Michael Belo, de que o Vitão fale sempre antes de mim. Isso posto, assim, Vessone, não precisa falar do conselheiro, mas assim, quem é que a gente tem como nome para possíveis candidatos para a próxima eleição, que é só em fevereiro do ano que vem? Cittadini, Osmar Stabile. Não precisa falar do conselheiro, mas fala uns 2 nomes aí, Vessone. Garcia? Vitão. Antes de falar isso, só lembrando que, de acordo com alguns conselheiros, ainda é possível a saída do Roberto daqui 2 meses, no final de março, parece que vai ter uma reunião para aprovação das contas, e nessa aprovação das contas, caso seja reprovado, de acordo com o estatuto, é possível que aconteça o impeachment se as contas forem reprovadas. Então, a história não morreu, de acordo com esses conselheiros,
Mas aí entra isso que a gente está dizendo, que o motivo, na verdade, este motivo de agora realmente era um motivo meio fraco. Talvez a reprodução das contas, pelo estatuto, etc., seja um motivo de força uma força um pouco mais, com mais força, né? Mas esse de agora realmente não tem muito lá, não tinha lá muita força realmente nesse sentido. Em relação à eleição, caso chegue ao final do ano, tudo ok, o Paulo Garcia, acho que é um candidato meio iminente aí, e aí talvez até uma composição com o Andrés, seria uma composição inédita aí nos últimos 12 anos, e certamente se tornariam muito fortes. E aí o Cittadini com o Fran, novamente aquele o Romeu Tuma Júnior, aquele grupo de oposição tradicional que dos últimos anos sempre foi um grupo muito forte, sempre teve uma linha e uma ideologia. Eles sempre continuaram sempre juntos nesse tempo aí. Acho que é um grupo aí. E aí sempre surge ali uma terceira via ali que normalmente aparece, mas aí eu acho que o Renovação e Transparência, como também vai estar separado dessa vez de uma maneira mais evidente, também deve surgir aí uma quarta força aí nesse sentido, mas é difícil dizer hoje em termos de nome. Só lembrando, você conhece também que eu politicamente o clube, na última eleição, logo depois da eleição do Roberto de Andrade, teve eleição para presidente da República e para deputado federal, né? E o maior doador da campanha do André Sanches foi a Calunga dos Garcia, né? Paulo Garcia foi um dos maiores doadores, isso é oficial, né? No Transparência Brasil, no site de doação de campanha, tem isso. Quer dizer, claramente aqueles grupos, Renovação para um lado, Garcia, Roque para outro, isso já é uma mudança que não vem de agora, depois do que já é logo depois da eleição do Roberto de Andrade. Já havia ali oposição, situação mudando de lado. Logo depois não, então. Logo depois não, antes, porque primeiro detalhe, o assessor de imprensa do Andrés era o assessor de imprensa da campanha do Cittadini. O mesmo assessor de imprensa do Andrés, que é o maior apoiador do Roberto, é o Olivério, né, que é o assessor de imprensa da campanha do Cittadini. E dizem, Vessone, no Parque São Jorge, que o Paulo Garcia, que estava na frente das pesquisas em relação ao Cittadini, deixou a campanha para ser vice do Cittadini, dizem, para enfraquecer a própria campanha, para colocar o Roberto no poder, já pensando em um acordo para a eleição de 2018. Eu desisto da campanha agora, apoio o Cittadini, destruo a campanha do Cittadini, que foi o que aconteceu, o Roberto ganha, e em compensação em 2018 o Andrés me apoia. Dizem que foi isso que aconteceu na eleição do Roberto, Vessone. Eu de política não duvido nada, assim, esse tipo de acordo, conversa, eu não duvido nada, a gente vê muita coisa por aí. O que eu sei do Roberto, do Paulo Garcia e do Andrés, é de que o Andrés tem muito apreço pelo Paulo também, porque desde o começo, que o Andrés, lá atrás, em 2007, que o Paulo tentou e perdeu em 2009, perdeu em 2012, ele sempre viu o Paulo como uma oposição construtiva, como o Andrés costumava dizer. O Paulo nunca tentava destruir ele, sempre com palavras, sem ser palavras de baixo calão. Então, ao contrário de outros opositores... O Andrés fica revoltado com o baixo calão. Ele não gosta. Não, o que eu digo assim, de tentativas, aquelas coisas meio de eleição, de palavras, de tentativas mais baixas que a gente conhece de eleição, etc., e o Paulo Garcia sempre manteve uma linha, mesmo perdendo, mesmo estando baixo nas pesquisas, etc. E o Andrés nunca esqueceu disso. Perdeu em 2009, perdeu em 12, perdeu em 15, só que o Paulo sempre se manteve numa boa postura. E o Andrés sempre falou isso. Eu me lembro muito bem nessas eleições todas passadas de elogiar o Paulo, a maneira que ele fazia oposição. Então acho que esse respeito entre o Andrés e o Paulo, acho que vem desde lá de trás, é muito mais antigo do que agora e mais recente nessa última aí. O Teleco tá no Carnaval das Brasileirinhas? Cadê o Teleco? Fala alguma coisa aí, Teleco. Ele tá com a máscara, Fica quieto, Vitão!
Eu estou apenas sorvendo esse mar de sabedoria dos companheiros aqui do podcast. Mas a gente tá falando do Garcia e do Cittadini como um bloco só. Na verdade, eles não se topavam muito, né? É que eles estavam muito atrás do Roberto de Andrade e tiveram que se unir, né? Na última eleição. A gente não sabe o que vai acontecer nesta. O que eu não estou vendo é um novo candidato do Grupo Renovação e Transparência para 2018. Vocês estão vendo? André Negão, vocês não acham? Isso aí, cara. Hoje quem tava lá. Mano, calma aí, que tá entrando um samba. Esse podcast, Isso. Tá certo que isso aqui é desorganizado, mas tá demais hoje. Vocês estão em clima de carnaval, hein? Tem que vir da casa do Vitor Guedes. Corta isso, Maércio. Organiza essa porra aí, Maércio. Como vai organizar com um cara que você não corta as asas como esse Vitor Guedes, cara? Tira ele do programa. O cara é chamado, falaram assim, o Teleco pouco participou. Quando participa, fala um negócio ponderado. Assim, quem é? É o André Negão? Aí não vem resposta, vem o samba. O Corinthians tá fudido, velho. Eu acho que eu vou ter que fazer outro podcast mão só comigo, gente. Isso não dá. Ô, Teleco, você acha que André Negão... Podcast mão, terceira via. Enquanto o Maestro traz a Lela pra comentar... Ô, Teleco... É Lela, não é Lela, não. Lela é o filho do... Vamos voltar ao assunto, amigo. Pai do Alexandre lá e do outro lá. Vamos voltar ao assunto. Teleco Press, pode ser o André Negão? Bem, falava do André Negão, né? Mas depois dessa confusão que teve com a Lava Jato, eu acho que isso aí... Lava Jato! Cara, o Vitão tá bêbado hoje. Só pode ser, o cara grava o podcast bêbado. Meu Deus do céu. Ô, Vitão, vai tomar uma água, cara. Deixa eu falar com o Vessone aqui. Vessone. Não, Vessone não, é Teleco agora? Não, eu tenho que falar um negócio com o Vessone, cara. Chegou a hora do programa de eu falar um negócio com o Vessone. Que o Vessone é o grande representante do game do Timão aqui no podcast Timão. O Vessone é o cara que mais usa o game do Timão, um dos líderes no ranking. Você sabe da novidade do game do Timão, Vessone? Não sei não. Agora tem uma nova funcionalidade, você que baixa ali o Game do Timão, né, que é um aplicativo ligado ao Almanac do Timão, que é um dos parceiros aqui do podcast Timão, você baixa o Game do Timão e tem um mata-mata. É um duelo entre usuários do Game do Timão. Você pode optar por uma partida de múltipla escolha com seus amigos do Facebook ou então amigos aleatórios. É tipo um negócio... Vocês lembram do Song Pop que tinha antes? Que você ficava... Mata-mata é comigo e com o Vitão. O Vitão vai adorar esse mata-mata do Game do Timão. É tipo o negócio do Song Pop lá que você ficava jogando contra outro colega do Facebook, mas agora é mais legal, porque você vai jogar sobre questões relacionadas ao Corinthians com colegas seus do Facebook, ou então aleatório, qualquer pessoa que o próprio Game do Timão sortear. Pode baixar o aplicativo do Game do Timão, que vai ter esse mata-mata. O Vessone já está convidado para experimentar, e eu quero que você me enfrente, quero ver você ganhar de mim, Vessone. Vamos nessa. Ô, Teleco Press. O Vitão acho que foi tomar uma água, tá mais tranquilo agora o podcast. Ainda bem. O Teleco Press é tipo se o aquele Vitão cara... tá aí, é melhor sair, gente. Não vai dar. Teleco, você já ouviu daquele cara que chegou pro chefe e falou: meu chefe, meu mestre, meu patrão, eu sou uma esponja. Tudo que as pessoas falam, eu absorvo. Tudo que eu ouço, eu absorvo. Eu sou uma verdadeira esponja. Daí o mestre falou pra ele assim: pô, mas fui eu que falei isso ontem. Daí ele falou: então, eu sou uma esponja. É você, Teleco Press, que está como uma esponja absorvendo toda esse monte de besteira que o Vitor Guedes traz para esse programa hoje, e você filtra isso em um mar de sabedoria. Por isso eu quero saber sua opinião a respeito do futuro da administração Roberto de Andrade, Teleco. Você que não falou quase nada no programa de hoje. Eu acho que, infelizmente, o Roberto cada vez mais enfraquecido, né? E
Vamos ver se depois desse quase do impeachment que jamais houve, né? Porque era muito fraco mesmo. Ele diz que o Corinthians foi muito afetado nesses 4 meses, porque ninguém queria fazer parceria com um time que tinha um presidente em impeachment, com possibilidade de impeachment. Então, vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa esse ano. Eu não estou muito otimista, mesmo com esse discurso de enxugamento da folha e de gastos, a gente vê aí atraso no pagamento de funcionários e atletas. A gente pode. Aí falam, não foi bem assim, já estava combinado que ia ter um atraso, mas não é por aí, né? Você precisa sempre pagar em dia, no mínimo. É verdade. E eu também. Foi falado que viria um grande reforço agora para o brasileiro, mas também duvido. Pelo menos. Eu soube de um negócio, falando nisso, eu soube de um negócio. Eu ia até escrever sobre isso no meu timão, mas acabei não escrevendo, acabei indo viajar, porque eu tô de férias lá da rádio, mas eu vou passar aqui em primeira mão no podcast Mão, e é verdade, vocês vão achar que eu tô brincando, mas é verdade. Sabe quem que o Corinthians tentou contratar antes do Drogba? Não, pelo amor de Deus. É verdade, eu tô falando sério, vocês vão achar que eu vou zoar, mas é verdade, foi informação que eu recebi. O Corinthians foi atrás de Balotelli, Mário Balotelli, antes dele acertar com o Nice, né, que ele tá jogando, sei lá, o time da França lá. O Corinthians procurou os empresários do Balotelli para tentar levar ele para o Parque São Jorge. É verdade, real, verídico, e a pessoa que me trouxe essa informação disse que vários nomes foram colocados à mesa. O Balotelli foi o que mais perto chegou de uma conversa, não chegou a ser uma proposta nem nada, mas foi o que mais perto chegou de uma conversa, porque o Corinthians chegou a conversar com os empresários dele sobre a possibilidade e disse que não parou no Drogba não, que pode vir um nome ano que vem, no outro ano, o Corinthians vai seguir tentando contratar esses caras aí, então de repente pode aparecer um Pogba, um Ibrahimovic, de repente, segura essa, Márcio Ramos. Não entro mais no do Roberto nenhuma. Esse cara pra mim, nem falo disso aí mais. Só isso a comentar, Morcegão? Não, pô, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu passei, cantei até a música do Raça Negra. Roberto, mas não tem nada não. Esse cabia o impeachment, mas tudo bem, vamos pra frente. Tem música do Ibra? Ibra o quê? Ibrahimovic. Pô, falar nisso, Belo, eu não sei se eu... Bom, depois eu falo do restaurante que eu comi. Opa, Vitor Guedes. Depois teremos a receita da Maércio. Não tem receita, é só o nome do restaurante para eu poder comer de graça. Não tem nome. Teleco, o que você falou aí do Balotelli, Teleco? Mário Balotelli. Que ainda bem que fomos poupados de ter uma novela com Balotelli, né, Marco Belo? Não chegou a vazar. A pessoa que me falou isso disse, não sei como só vazou do Drogba, porque teve vários. Eu falei, vários quem? Me fala um. Daí essa pessoa me falou do Balotelli, que chegaram a conversar com os empresários. Isso aí é real, viu? Não tô inventando não. Agora, ô Márcio Ramos, vou mudar de assunto, falar de um assunto mais legal, um assunto para você se divertir e ainda ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro Oba! com corrida de cavalo, Márcio Ramos? É pule de 10. Pode apostar, meu amigo. Acesse agora o site suaposta.com.br. Tudo junto, suaposta.com.br. Um A só, suaposta.com.br. Aposte em corridas de cavalos no mundo inteiro e transmitidas ao vivo. Todas as apostas captadas, processadas e pagas pelo Jockey Clube do Rio Grande do Sul, autorizadas pelo governo federal. Você, ouvinte do podcast Mão, é nosso convidado para viver essas emoções. É só acessar suaposta.com.br e corra para se divertir, morcegão. Obrigado, e essa dica dada a mim é dada também a todo mundo que está curtindo o podcast Mão. Pode apostar, é pule de 10, é dinheiro no bolso. E falando em coisa boa, Márcio Ramos, falando em suaposta.com.br, falando na galera do Almanac do Timão, comida é coisa boa. E se tem comida, tem restaurantes, tem jabá do Maércio. Em João Pessoa, Marco Belo, que é onde eu vou passar o carnaval. Vai mandar abraço pra João Pessoa. Mas qual o problema?
Belíssima. Quem convidou João Pessoa, tá bom. Do elenco do programa, hein? Qual O o Jabá problema de é falar de João Pessoa? Não, mas, quem tá curtindo o podcast Timão é no Brasil todo, não é? E também no exterior, não é? No mundo inteiro, no planeta. Então, de repente, vai para João Pessoa, se não agora, numa outra oportunidade, ou tá próximo, tal, mas quando for, não deixe. São duas barracas, uma ao lado da outra. Como? O que tá acontecendo aí? Tá passando o caminhão. Calma aí, deixa o caminhão passar. Tá passando o caminhão. Onde é a casa do Deus? Pronto, Onde é esse caminhão aí? Agora segue, Márcio. Não, então, em João Pessoa, espera um pouquinho aí, Vitão. Ao lado, pode falar do hotel também, Belo? Pode, claro. Então tem o Hotel Tropical, que é o principal hotel de João Pessoa, um belo hotel. E ao lado desse hotel, bem pertinho, são duas barracas. Barraca do pau mole e barraca do pau duro. Uma ao lado da outra. Para com isso, Márcio Ramos. Isso aqui é um programa de respeito. Tem criança que ouve a gente, Márcio. Mas tem essas duas barracas ao lado do Hotel Tropical. Se você for para João Pessoa, não deixe de ir. Os caras são gente boa pra caramba. Faça a opção pela barraca do pau duro pra você não passar vergonha. Mas tem as duas barracas. Eu já fui. Você já foi, aonde? Vessone? No pau mole? Quem falou aí, povo? Quem falou aí? Ô, Vessone, foi você que falou que já foi no pau duro ou no pau mole? Então, eu não me lembro qual das duas, mas eu fui. Aí, obrigado, Pior Vessone. resposta impossível. Só tem 10 mental nesse programa. Gente, vamos falar do Deb. Vocês aí, os brochas, Casinho. Osasco. Da favela. Show de bola. Não, só pra falar o contexto, Corinthians e 13. Do pau mole, pelo amor de Deus. Não, Corinthians e 13 jogaram na Copa do Brasil, acho que de 2007, se não me engano. E aí fui cobrir, tava eu, Anderson Schener, e a gente foi na praia, acho que era praia... eu tô tentando lembrar o nome da praia, e aí eu fui nesse... É um quiosque, um bar, não é? Isso, são dois quiosques. Em qual você foi, em qual o Xene foi? Porque daí amanhã ele já põe no blog. Eu já tô tentando me lembrar qual deles aí, mas foi um Você não lembra se tava mole ou duro, Rodrigo Vessone? Como é que pode? Não É a lembro. única coisa que a gente não pode esquecer. Porque, olha, eu vou te contar, hein, bicho. A hora que Quando eu vi o nome lá do coisa, eu quase fui embora de tanta risada que eu dava. Puta que eu Aí, pariu. mas isso... Eu gostaria de saber a opinião do Teleco sobre isso. O Teleco é o cara mais envergonhado desse programa. Senhores, eu não sentarei em nenhum desses bares. Não, é bom não sentar mesmo, Teleco. Se sentar, senta no pau mole. O problema é que dá muita briga, né, nesse bar, não dá, Márcio? Briga pela mulherada, briga pra não pagar conta. Eu queria saber se o Teleco já tomou surra do pau mole. Eu tô fazendo a propaganda do lugar que é decente, o cara tá dando a comida de graça. Vocês estão ironizando as barracas aí. Vamos seguir, Belo. Vamos falar sério, Belo. Tem porco lá no pau mole, no pau duro, não? Porco? Porco ao rolê? Então... Vai ter Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. Tô puxando o próximo assunto. Ô, Vitor Guedes, você queria falar do derby? Fala aí, Vitor. Porque existe porco no rolete e bife a rolê. Agora, porco a rolê só se foi em Osasco. Eu nunca vi. Isso é a graça do Marco Belo. Porco a rolê. Porque aqui na série tem bife a rolê e porco no rolê. Mas enfim, sobre o derby de quarta-feira... É que você não viu a torcida indo lá pra... Não, esquece, vai. Uma hora de programa aí, Belo. Bom, primeiro, rapidamente passando pro jogo do Osasco, né? O Corinthians ganhou 1-0, goleada de 1-0. Acho que todo mundo que deu palpite aqui no programa botou 1-0. Tá tudo certo, segue o jogo. Só lamentar a quantidade absurda de gol, a qualidade do Léo Jabá e do Romero para finalizar. Senão finalizaram muito mal. Eu achei que o Camacho foi disparado melhor em campo, ele e o Casim. Aproveito e desejo luz aí para a família do Camacho com a tragédia que aconteceu aí com ele, envolvendo o pai dele. Uma coisa inesperada, triste, né? Uma tragédia no elevador. Sobre o derby, o Corinthians já está classificado, o Palmeiras já está classificado, que não venham falar que é um jogo a mais, que é o jogo que vale nessa primeira fase é ganhar esse jogo. O Corinthians perdeu os clássicos últimos em Itaquera para o maior rival, tudo respeito a São Paulo, a Santos. O clássico que vale, o clássico de verdade é o derby. Eles que joguem bola e ganham essa merda de 1-0, que seja, mas que corram, jogam bola e ganham esse jogo. E meu palpite eu vou antecipar.
O Palmeiras é muito melhor, tem mais time, joga melhor. Meu palpite é Corinthians 1-0. Teleco, fala sobre o jogo e já dá teu palpite aí então, Teleco. Corinthians 1-0. Só isso? Casinho. Aê, melhor comentário. O gringo da favela. Palmeiras vai ganhar 2-0 do Corinthians, meu palpite. Maércio Ramos. 1-0 o Corinthians, gol do Casim. Vocês são falsos, tá todo mundo com medo, tá todo mundo dando palpite no Corinthians. Não, você falou aquilo que não é expressão da verdade. Você jogou pra torcida aí. Vocês estão jogando pro ouvinte ficar me xingando depois e ficar passando a mão em vocês aí. Isso que dá de audiência falar mal dos outros, hein, Belo? Só uma nota aqui, eu gostaria de dizer que eu não pretendo que o ouvinte passe a mão em mim, Marco Belo. Rodrigo Vessone. 2-0 Corinthians. 2-0 pro Corinthians. Tô anotando, hein? 2-0, 1-0, 2-0 e 1-0, né? Foram esses os palpites. E eu aposto 2-0 pro Palmeiras, porque eu fico feliz se eu acertar o palpite e fico feliz se eu errar o palpite também. É o jeito mais fácil de eu ficar feliz de qualquer jeito. Na quarta-feira, Corinthians e Palmeiras. A gente já falou muito por hoje, muita coisa boa e também muita besteira. E por isso eu vou me despedindo aqui dos amigos, lembrando que o Podcast Mão volta na quinta-feira para comentar mais do Clássico, mais de Corinthians e Palmeiras, toda a repercussão. Esperamos que com queda de Eduardo Batista, né, com grande vitória do Timão, o torcedor corintiano espera muito para que nesse jogo realmente o bom futebol apareça. Lembrando sempre, o Vitão lembrou aqui, né, nossa força ao Camacho, a toda a família do Camacho pela tragédia que aconteceu nessa semana. O Camacho, que claro, foi dispensado, não enfrentará o Palmeiras nesta quarta-feira. Um abraço, Rodrigo Vessone, até a próxima. Até a próxima, abraço. Valeu, Vitão. Um abraço e moderação no pré-carnaval, hein, Márcio? Dá licença, toma conta da sua vida. Falou, Maércio. Abraço, Belo, abraço pra todo mundo aí. Cuidado com o pau mole, hein? Pau duro. Falou, Teleco. Boa noite a todos e vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Podcast.